Nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer um relatório usando a inteligência artificial, mas especificamente o ChatGPT. Aqui nós vamos colocar os nossos resultados, os nossos erros e o nosso contexto de mercado. Com isso, você vai criar uma memória nesse chat. Você pode fazer perguntas para ele: qual foi meu principal erro nessa semana? Como eu posso melhorar? Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente vai poder usar no ChatGPT e eu vou estar mostrando para vocês algumas dessas funções. Então, primeiramente, a gente vai abrir o ChatGPT e aqui a gente vai colocar o que você quer. Eu iniciei esse chat no dia 1º de abril e eu coloquei aqui: quero usar o chat para anotar os meus resultados. O dia era dia 1º de 2025 e eu fiz 500 pontos da mínima da minha análise pré-mercado até o 61,8% no topo. O que isso quer dizer? Que dia 31 eu tinha feito a minha análise pré-mercado, onde eu tinha definido meus pontos de compra e venda. E nisso o mercado segurou nessa região de análise para mercado, eu comprei e ele subiu 500 pontos. Eu poderia também ter colocado o meu preço de entrada para facilitar na hora de eu conferir. Então vamos aqui no gráfico do dia 1º. Aqui foi dia 1º e a minha compra tinha sido nesse pivô de alta. Se eu não me engano, eu tinha entrado até antes. Eu entrei aqui e saí com 500 pontos lá na máxima do 61,8% com essa liquidez aqui desse topo. Foi o que eu coloquei aqui. Quanto mais detalhe você colocar aqui, melhor vai ser. E aí, ele falou: anotado, aqui está o registro. Resultado 500 pontos do dia 1º/4, entrada próximo da mínima da análise pré-mercado e o meu alvo foi no 61,8%. O contexto foi que tinha a liquidez. Depois, no próximo dia, eu coloquei: hoje eu fiz uma operação com 80 pontos, entrei 50 pontos atrasado e com isso não consegui sair na meta de 300 pontos. Então vamos lá para esse dia. Era melhor eu ter colocado o preço de entrada para vocês entenderem melhor, mas eu lembro. Então aqui o mercado pegou a liquidez do fundo, ele ficou barato, o pivô de alta seria aqui. E ele teria pago os meus 300 pontos como meta. Como eu entrei um pouco atrasado, quando ele bateu nesse 61,8%, eu protegi aqui. E aí ele me tirou. Quer ver que foi exatamente com 80 pontos que foi exatamente aqui que eu entrei. Assim que quase o candle fechando. E aí ele me tirou. Você pode colocar até um print, chegar aqui e colar o print, mas não foi o que eu fiz. E depois, mais tarde, eu peguei 360 pontos com o mercado barato no 131 mil no ponto de liquidez. Eu entrei no pivô de alta até o ponto de liquidez. Então vamos lá. Aqui no gráfico, ele foi até os 131 mil, que é exatamente aqui, e entrei no pivô de alta. Saí com 360 pontos, exatamente quando o mercado bateu aqui na média de 20 dos 5 minutos. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você for no meu Instagram, que é pedro.kaizen, eu deixei um Reels por dia explicando essas entradas, e aí você pode conferir também o meu racional e o vídeo que eu fiz nesses dias. Então, ele anotou aqui, dia 1º e o dia 2, 360 pontos, região dos 131 mil com mercado barato, no pivô de alta e ponto de liquidez. E aí, como o dia 1º era uma terça-feira, eu anotei também o resultado do dia 31/3, que eu tinha feito 380 pontos depois que o mercado esticou no ponto de liquidez dos 131 mil. Ou seja, um racional bem parecido. Quando ele veio aqui, quer ver? 131 mil pontos, ele esticou aqui barato, ficou barato, eu entrei no pivô de alta e peguei 380 pontos. Então vamos ver aqui, praticamente saí na média de 20 também. Então, dia 31 e dia 2, eu fiz trades bem parecidos. Então, aqui ele atualizou os meus resultados. E aí ele falou: temos 3 trades. Quando quiser, monta a tabela com o consolidado da semana. Já já vou mostrar para vocês essa tabela. E aí, no dia 3, eu falei: e hoje, dia 3, quinta-feira, eu fiz 430 pontos. Quando ele se esticou na FIBO de 61,8%, pegou liquidez dos topos. Então vamos lá, dia 3, eu lembro, foi aqui nesse topo. O mercado ele já abriu com um gap de baixa, 568 pontos, ficou barato. Quando ele se esticou aqui, eu lembro que até alguns alunos tinham entrado nessa compra. E desse topo até esse fundo, ele foi lá no 61,8%, junto com a média de 20 dos 5 minutos. Você pode até explicar aqui no chat que você marcou uma FIBO do ponto X ao ponto Y, você pode colocar o preço de referência também. E como ele subiu 1000 pontos reto,
que foi o que ele fez aqui. Como ele subiu 1000 pontos retos sem fazer retração, ele ficou caro. E eu esperei o pivô de baixa após a captura de liquidez também na VWAP que estava nesses topos. Então tinha uma VWAP passando aqui. Meu alvo foi na FIBO de 50% oposta, que se formou por conta dessa alta. Então, desse fundo até esse topo dessa alta, ele fez essa retração Fibonacci e o meu alvo foi aqui nessa FIBO. Então, eu saí com 500 pontos. Foi o que eu coloquei aqui no dia 3. Então, acho que vocês entenderam como que é para fazer isso aqui. E aí eu pedi para ele fazer o relatório dessa semana e aqui ele fez... Eu pedi, faça um gráfico de linha com os meus resultados em pontos. E aí ele fez. Primeiro dia 380 pontos, segundo dia 500, depois 440 e depois 430 aqui, se eu não me engano. Só que parece que eu tomei loss, né? Quando essa linha volta aqui. Então, eu pedi para ele fazer um gráfico de linha com os meus resultados em pontos com eles se acumulando. Então, aqui a gente consegue ver como é o relatório do Profit mesmo. E na sexta-feira eu falei, hoje eu fiz 500 pontos após um gap mais queda de 3.000 pontos. Primeiro pivô de alta do dia andou 620 pontos e eu protegi com 500, o que fez eu finalizar o dia com 500 pontos. Então vamos conferir, dia 4/4, aqui gap de 3.000 pontos, entrei no pivô de alta e saí com 500 pontos. Aqui ele andou 623 e aqui ele me tirou com 500 pontos. O mercado estava bem esticado, quase me tirou aqui no stop, eu estava com stop aqui mais abaixo e depois ele pagou. E aí eu falei, me passa o meu resumo semanal que te mandei em forma de texto. E aqui ele falou, segunda-feira 380 pontos, meu setup pivô de alta após esticada na liquidez. Terça-feira, quarta-feira, deixou aqui um resumo de tudo que eu tinha feito na minha semana, sem estar em uma planilha de Excel com meus resultados tudo aqui bonitinho. Então o meu resumo na minha primeira semana anotando foi 2.250 pontos, 8 operações, 100% de acerto, 5 dias operados. E aí eu falei o seguinte para ele, faça essa planilha com um gráfico de pontos acumulado e não acumulado. O que seria isso? Seria esses candles que seriam os pontos e as linhas seriam os pontos acumulados. Ou seja, vamos supor que se aqui eu ganho 100 e aqui eu ganho 120, se no outro dia eu ganhar 100, vai diminuir aqui. Só que no gráfico de linha vai se acumulando com os dias passados. Porém, você vê que ficou bem grosso essas barras. Aí eu falei, deixe as barras mais finas. E ele ajustou depois o gráfico. E aí na segunda-feira eu falei, hoje dia 7/4, eu vendi próximo da máxima com uma FIBO dos 15 minutos, onde ele chegou esticado nas minhas médias maiores após rumores das tarifas do Trump serem adiadas e após isso a notícia foi falsa. Com isso, eu consegui pegar 1.600 pontos. Uma coisa bem atípica que tinha acontecido aqui nesse dia e eu consegui vender lá em cima e pegar 1.600 pontos. Se eu não me engano, eu saí nesse 50% e acabei entrando aqui após essa falha de estrutura. Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui mostrando para vocês o meu chat. Teve um dia que eu tomei um stop, hoje o mercado estava subindo, no ponto de FIBO liquidez, tentei vender 2 vezes e me estopou as duas. E aí, menos 320 pontos. E o meu erro foi contra os meus próprios filtros. Vamos supor então que você faça um ano de relatório ou um mês. Você pode perguntar para o ChatGPT qual foi os meus principais erros. E ele vai te responder. Aí você pergunta como eu posso melhorar esses erros. Outra coisa que eu fiz também foi colocar o meu e-book aqui para ele estudar e aprender o meu método e a forma que eu penso. Então, ele vai ler todas as páginas em menos de 1 minuto e ele já vai entender a forma que eu opero. Então, se eu falo que eu operei de um jeito X, ele vai falar que está errado porque ele estudou o meu método. Então, aqui, por exemplo, mandei aqui para ele falou, perfeito, já estudei seu e-book e com base no que você ensina nele, aqui vai uma orientação específica para o erro de hoje. E aqui ele vai fazer a análise dele. E aí mais uma coisa super importante também. Aqui no tópico de dicas no meu Telegram, eu coloquei isso aqui, ó. O peso das confluências da mais forte para mais fraca e os filtros contra, que é o nosso setup. Então, preço esticado, longe da média, é muito importante. Em segundo lugar, liquidez após ficar esticado. Em terceiro lugar, frequência de mercado atingida, que na verdade é amplitude, né? Vou até arrumar aqui. Regiões de FIBO com preço esticado e com liquidez, enfim. Até chegar aos nossos filtros contras. Frequência alta e amplitude baixa, players todos de lados, volume contra, enfim. Deixei aqui o nosso setup. E aí eu mandei aqui para ele a forma que a gente opera e ele salvou essa memória. Então ele falou, perfeito.
seus filtros estão bem claros agora e com base neles, o erro do dia 9 foi justamente ir contra os 2 primeiros critérios mais importantes. Você vendeu com o preço ainda esticado, mas sem sinais claros de liquidez absorvida. Então, temos 2 erros principais aqui que ele identificou. O preço que ainda não está esticado e a liquidez ainda não tinha sido absorvida. Com isso, você vai começar a lapidar a forma com que você opera e você vai prestar mais atenção nesses cenários. Porque se você está entrando sem liquidez, você vai passar a prestar mais atenção nos pontos de liquidez e vai entrar apenas quando o mercado capturar essa liquidez. E aí, hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, aí eu falei, agora vou atualizar você com o que eu fiz ontem e hoje. Então, dia 10, 2 compras na FIBO de 50% com captura de liquidez, após o preço ficar longe da média de 20. A primeira eu saí com 300 e a segunda com 645. Depois, dia 11, que seria hoje, compra na FIBO de 61, com o mercado novamente ficando barato, após captura de liquidez importante. Quando o mercado veio aqui no 61,8%, pegou a liquidez do fundo e foi até o próximo 61,8%. Aqui eu peguei os 700 pontos que eu coloquei aqui. E no dia 10, se eu não me engano, foi desse topo até esse fundo. Ele veio aqui no 50%, 1, 2, 3 vezes. Essa primeira eu não peguei. Você pode também anotar os trades que você deixou de pegar. Você coloca aqui, o primeiro pivô eu não peguei porque eu não estava prestando atenção, porque não tinha players, porque enfim, você faz o seu diário de trade aqui. Então, eu tinha comprado aqui, peguei 300 pontos antes do pivô mesmo, quando o mercado capturou liquidez após esticar, e depois eu entrei novamente aqui. E aí ele passou o meu resultado geral após 2 semanas, do dia 31/3 até o dia 11/4. 10 dias operados, de segunda a sexta são 5 dias, então foram essas 2 semanas. 12 operações, taxa de acerto 91%, 5.655 pontos. Só que ele não contou uns loss que eu tinha feito, que na quarta-feira tinha sido 2 e um hoje. Hoje foi no dólar, que eu não coloquei aqui também, eu fui colocar depois. Aqui, ó. E hoje também tomei um loss no dólar, que equivale a 360 pontos negativos no índice. Porque os pontos do dólar são diferentes, né? Então, 60 pontos, 6 pontos no dólar equivale a 300 no índice. Então, 1 ponto no dólar serão 50 pontos no índice. Se você toma um stop de 10 pontos, você vai colocar 500 pontos no índice. Aqui você pode colocar a fórmula também do contrato, quantos reais você fez. Eu coloquei apenas pontos, mas o importante é você falar, entrei no ponto X pelo motivo Y, entrei com X contratos, fiz tantos pontos. Aí depois você vai colocar isso aí por esse motivo. Então eu vou até escrever aqui para ficar bem claro. Você vai falar, hoje, dia tal, entrei pelo motivo X, aí você vai colocar o motivo pelo qual você entrou. Saí pelo motivo Y, você pode colocar o seu sentimento também, estava sentindo, sei lá, ansiedade, não conseguir segurar o trade. Você pode colocar o que você enxergou de erro, possíveis erros e qual era o contexto. Você pode falar sobre os juros, sobre os players e aí você coloca, entrei no preço Y, aí você anota o preço que você entrou e saí no preço X. Se você quiser colocar, você pode colocar também o tempo que você levou nos seus trades, que aí o ChatGPT também vai fazer uma média de tempo que você está nas operações. Fiquei X tempo na operação. O que mais que falta? Bom, enfim, você vai colocar o que você fez e o ChatGPT vai anotar para você. Aí falta o financeiro, né? Você vai colocar, fiz tantos pontos e tantos reais. E aí você vai ter o seu relatório. No final do mês você vai perguntar quantos pontos eu fiz, ele vai te responder. Quantos reais você fez, quantos você deixou de fazer, enfim. Aqui o ChatGPT basicamente é um super cérebro com uma super memória, onde tudo que você colocar aqui, ele vai lembrar para você, vai fazer relatório, vai conversar com você. Você pode até conversar com ele aqui. Eu pago o ChatGPT que é Premium Plus, se eu não me engano, mas você consegue usar tudo que eu mostrei para vocês de graça também. Só não pode ficar muito tempo conversando, que aí ele só tem um limite de conversa, de tempo, e depois só pagando mesmo. Mas para mim vale a pena pagar, eu acho que é R$99 por mês. Só que esse chat aqui é completamente de graça, eu só não sei se esse por voz que é o pago. Então, ele me mandou aqui o meu relatório, que eu pedi para ele fazer. Aquele meu relatório eu tirei print e falei, quero esse relatório atualizado, esse gráfico, e aí ele me mandou. Depois, olha o que aconteceu. Eu falei, coloque os menos 320 pontos na quarta com barra vermelha,
que é o meu loss, e os dias positivos eu quero com barras verdes. Ele fez isso aqui e depois eu pedi para ele exclua os espaços de sábado e domingo, que seria esses dois aqui, e deixe o fundo do gráfico cinza e a linha do resultado acumulado em verde. Ele não tirou os espaços, mas enfim, eu posso pedir tire os espaços vazios nos dias que não operei. Aí ele vai analisar o seu pedido. Enquanto ele faz essa análise, olha o que eu pedi também. Acima das barras, coloque minha pontuação diária e acima das linhas eu quero minha pontuação acumulada. E olha só, vou aumentar aqui para vocês. Dia 31, 380 pontos. 4/1, 500 pontos. Depois 440, 430. E aqui o resultado acumulado desses dias. Na segunda-feira, por conta das tarifas, eu consegui fazer 1.600 pontos. O mercado esticou aqueles 6.000 pontos, se eu não me engano. No outro dia, 480. Meu loss de 320. Meu loss máximo geralmente é 300 pontos. Só que como eu já estava com um resultado muito acumulado, acabou pegando aí 20 pontos a mais. Bom, ele não tirou os espaços, ele também não é perfeito, né? Mas tudo bem. E aqui a gente pode fazer o download do nosso gráfico. A gente também pode, olha aqui, coloque tudo em uma planilha do Excel. Aí primeiro eu vou abrir aqui a planilha do Excel e esperar ele me mandar o arquivo. Clique aqui para baixar a planilha completa. Fazendo download, aqui já temos o resumo day trade completo. Aí você vai em arquivo, abrir, upload, procurar. Aqui está o meu arquivo, ele vai baixar e está aqui. Não é muito complexa, você pode pedir o que ele quiser, da forma que você quiser, para ele melhorar essa planilha aqui, mas também melhor que nada. Temos o resultado em pontos acumulado e o que você pedir para ele, ele vai fazer. Vou testar uma nova funcionalidade aqui, eu vou tirar print do gráfico e eu vou pedir para ele analisar esse gráfico. Analise esse gráfico com base na minha metodologia. E agora ele vai analisar. Então vamos lá. No gráfico de 5 minutos, o preço está esticado acima da M20, porém não exageradamente esticado. Isso indica que ainda há espaço para continuar subindo, mas não barato para compras agressivas agora. No gráfico de 60 minutos, o movimento é recuperação após um fundo em V e o preço está subindo com força. Ó, recuperação em V que ele falou. Liquidez, volume financeiro nos dois tempos é relativamente alto. Tá, nada importante. Bom, é uma análise bem superficial mesmo. Bom, enfim, né? Já dá pra gente aprender muita coisa aqui com essa aula e fazer esse relatório de performance dia a dia, semana a semana, mês a mês, de uma forma bem mais simples do que colocar na planilha. E aí você vai treinar o ChatGPT para cada vez ele ficar mais inteligente e mais aperfeiçoado de acordo com as nossas estratégias. O que dá para fazer também nesse ChatGPT? Você pode criar um chat só para suas finanças. Então, se você comprou alguma coisa, você já fala, olha, comprei tal coisa, paguei tantos reais no dia tal. Você pode colocar o valor do seu aluguel, abastecer o carro, colocou aqui. Ele vai colocar também nesse seu relatório financeiro. Você pode também extrair o extrato do seu banco. Coloca aqui, ele vai analisar, eu já testei inclusive. Ele pode separar todos os seus gastos em categoria. Enfim, é uma infinidade de coisas que dá para usar usando o ChatGPT. Então, façam bom proveito dessa ferramenta. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Então, é isso. Valeu e até mais.